Fala aí minha gente, aqui é o Weber Falcão do canal Verdades Mormons. Demorei um pouco para lançar esse vídeo porque estava muito atarefado, trabalho, né? E também porque eu tava, outra questão, né? Eu estava pedindo a minha resignação, dando início ao processo, fiz a cartinha, o meu bispo veio aqui pegar ontem. E algumas pessoas até me disseram, não faço e tal, deixa para eles chamarem aí para conversar. Mas eu fiquei analisando os prós e contras, né? Pensei, pô, meu presidente de destaque é um cara muito bacana, conheço ele há nossa década, uma pessoa que eu gosto muito, é um amigo particular. Não queria colocar ele numa situação ruim, mas acima disso, eu não queria de repente deixar minha mãe triste, porque ela frequenta a igreja, e meu pai também, né? E, poxa, seria muito chato, né? Ter um filho excomungado. Enfim, eu preferi fazer dessa maneira porque mais sensato, né? Então vou ter mais liberdade para falar, sem ficar assombrado aí com o fantasma da excomunhão. Mas também não queria usar isso também, então não era interessante para mim. Hoje eu vou falar sobre a caridade da Igreja Mórmon. Primeiro, acima de tudo, ajudar é sempre bem-vindo, é sempre positivo, é sempre bacana. Eu tenho aqui um site aberto em que fala que a igreja, olha, que foi em fevereiro deste ano, né? Ela doou, 20 milhões de dólares para a Unicef para combater a Covid-19. E é bacana, não dá para dizer que não é. E eu estava vendo aqui, também em 2016, olha só, no Deseret News, em 2016 o Elder Oaks, ele diz o quê? Que a igreja já doou, ou melhor, que ela doa 40 milhões de dólares por ano para ações humanitárias e tudo mais. E aqui dentro dessa matéria mesmo, ele fala que a igreja tem feito isso, os 40 milhões, né? 40 milhões em projetos de bem-estar humanitários e outros projetos patrocinados pela igreja em todo o mundo, e o faz por mais de 30 anos. Isso representaria aproximadamente 1,2 bilhão de dólares, né? É muito dinheiro, mas isso ao longo de 30 anos. A igreja, vamos dizer que a igreja somou aí 40 mais 20, 60 milhões, né? Vamos dizer assim, durante 2021 até o momento, né? A igreja não é muito clara com isso, mas a gente dá para entender que somando o dinheiro que ela doou para a Unicef, mais os 40 que ela já está acostumada a doar para ações humanitárias, juntando tudo dá 60 milhões. E a gente pensa, pô, que bacana, que legal. Porém, olha só o que acontece. Aí a gente vai pesquisando um pouco mais, a gente vai encontrando. Olha, nesse outro site aqui, Igreja Mórmon compra uma pousada avaliada em 100 milhões de dólares. Isso, essa matéria é de 20 de junho de 2021. Se não me engano, isso aqui é lá no Havaí. Isso só numa pousada, num hotel, 100 milhões de dólares. Ou na cotação do dólar atual dá mais de meio bilhão de reais. Porque o dólar está 5,20 hoje, se não me engano. Tinha 22/7. E aí você vem para um outro site. Olha só isso aqui. Como a Igreja Mórmon venceu Bill Gates em uma batalha sobre terras agrícolas. Vamos ver quanto... A matéria, primeiramente, vamos ver de quando é essa matéria. 23 de junho de 2021. Olha aqui, olha o valor. Vou deixar o link aí para ler. Olha o valor, 244 milhões de dólares. Pois bem, vou deixar o link aí para vocês verem. 244 milhões de dólares, então só aí nessas duas compras da igreja, já são 344 milhões de dólares. 240, isso dá muito mais de 1 bilhão de reais. Ou seja, se por um lado a igreja doa, colocando aí por alto 60 milhões de dólares, vai doar, no caso esse ano, em ajuda humanitária, nem que seja 100, chegue a 100 milhões de dólares, só em um hotel e em terras, só nessas duas matérias, acredito até que se a gente procurar mais, vai encontrar mais. São mais de 300 milhões de dólares, 344 milhões de dólares. O que nos leva a pensar, qual o objetivo da igreja? Eu não gosto de olhar só um lado, né, o ponto. É sempre bom ver o ponto e o contraponto. Aí eu fui lá dar uma pesquisada e ver o que passa pela cabeça da Igreja de Jesus Cristo quando faz essas aquisições. Aí eu vi lá vários motivos, né? Um deles é que nós vamos gerar emprego, estamos nos preparando para a segunda vinda. E o curioso disso tudo é que quando Jesus de Nazaré esteve aqui no mundo, pelo menos segundo a tradição cristã, é o que consta na Bíblia, em nenhum momento ele fala para se acumular riqueza.
Vi até um dos bispos presidentes da igreja, não guardei o nome, mencionar a parábola dos talentos. Isso me deixa até certo ponto irritado, porque eles pegam a parte da doutrina, né, que consta da vida de Jesus e usam para justificar. Só que ignoram completamente todas as outras escrituras e doutrinas do cristianismo, do que Jesus falou, por exemplo. O que ele falou para o jovem rico que o procurou, o que ele falou para aquele jovem rico? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Outra, a viúva pobre. O que acontece? Ela foi lá toda envergonhada, depositou um pouquinho, tudo que ela tinha, as moedinhas dela. Jesus, segundo a tradição, viu aquilo e falou que aquela mulher estava doando mais do que aqueles outros ricos que iam lá e faziam questão de doar muito, porque ela doou tudo que tinha e aqueles ricos doavam o que lhes sobrava. Então quando a gente olha para essas atitudes da igreja, o que a gente pensa? E vendo todos esses investimentos que a igreja tem feito com centenas de milhões de dólares só em 2021, ela se assemelha mais à viúva pobre que doou tudo que tinha ou aos ricos que doavam aquilo que lhes sobrava? Eu acho que se compara muito mais àqueles que tinham muito e doavam aquilo que lhes sobrava. Aí você pensa, mas poxa, a igreja doou 1,2 bilhão de dólares ao longo de mais de 30 anos. Vamos voltar no tempo. Em 2012, na dedicação de um shopping, City Creek Center, um shopping da igreja. Só no shopping, porque ele faz parte de um projeto de revitalização ali do centro, da praça ali do centro de Salt Lake. Só o shopping custou 1,5 bilhão de dólares, lá em 2012, ou seja, em um único shopping. Eu também não sei o que um shopping tem a ver com a segunda vinda, né? Porque eles alegam estar se preparando para a segunda vinda. Não sei se eles querem que os membros corram para os shoppings na segunda vinda, que as pessoas vão para o shopping ou se hospedem naquele hotel que eles compraram. Eu, sinceramente, eu não entendo. E eu vejo as explicações dos sites apologéticos, que gera emprego, que isso, que aquilo. Gente, pega esse dinheiro aí, 1,5 bilhão de dólares, transforma em reais, que você vai ver que vai dar uma fortuna. Quantas creches não poderiam ser construídas? Quantas escolas não poderiam ser construídas? Você que passa necessidade aí, que conhece alguém que passa necessidade, porque eu sei que tem pessoas que passam necessidade dentro da igreja. Até sei que o bispo ajuda. Ele te ajuda uma, duas, na terceira ele já começa a fazer desafios, falar de autossuficiência, que não sei o quê. Mas o problema não é só esse não. O problema é que existe a fome também. Aqui, ó. Abri aqui um site, ó. Fome no Brasil em 5 anos cresce em 3 milhões. Em 3 milhões. E o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. Tem gente passando fome. Então, enquanto tem gente passando fome, a igreja está preocupada em construir shopping lá em 2012. Inclusive, na dedicação desse shopping que custou uma fortuna, toda a obra de revitalização custou cerca de 5 bilhões de dólares, custeado para a igreja. Não tinha dinheiro público ali não. E se houve dinheiro público, foi bem pouco. Era praticamente tudo doado pela igreja. A igreja diz, mas esse dinheiro não veio do dízimo. Veio de outros fundos de investimento. Mas espera aí, onde é que Cristo pregou isso? Que a igreja dele tem que se tornar multibilionária. E por que eu digo multibilionária? Vamos lá de novo. Opa, aqui ó, 2019. Receita americana investiga desvio de 100 bi da igreja Mormon. 100 bilhões de dólares, né? Não são 100 bilhões de reais não. 100 bilhões de dólares. Está sendo investigada. Com certeza vai ter gente aí para passar pano, para dar algum tipo de explicação sem fundamento nenhum. Agora sugiro vocês a colocar o nome de uma outra religião. Coloca aqui igreja tal, está sendo investigada por 100 bi. Na hora você ia dizer, que está vendo, estão roubando, mas como é a igreja Mormon, as pessoas vão lá, não, mas espera aí, não é bem assim, não é assim que funciona. A igreja, eles são profetas de Deus, eles sabem o que estão fazendo. Na denúncia, olha o que diz aqui, ó, foi feita por um ex-funcionário. Já tem até gente dizendo aí que o funcionário denunciou porque vai ganhar algum dinheiro. Pode até ganhar algum dinheiro, mas o que me importa aqui não é aquele funcionário que denunciou, não. O que me interessa aqui é que a igreja esclareça isso. 100 bilhões de dólares, gente. Dá muito mais de R$500 bilhão. Quantas bocas poderiam ser alimentadas? Quantas crianças poderiam estar tendo prato de comer que hoje em dia não tem?
No domingo passado eu assisti na TV uma reportagem de uma família, se não me engano, de uns 7 filhos. A mãe foi trabalhar, não tinha pai, e o repórter estava nessa casa, era 11 horas da manhã. Ele perguntou a uma das crianças mais velhas o que eles tinham para almoçar. Sabe o que ela disse? 11 horas da manhã, não tenho nada, estou esperando minha mãe voltar. O que eles querem que a gente pense? Que Deus, que Jesus Cristo, está lá orientando eles para comprar fazenda, para comprar hotel, construir shopping bilionário, enquanto tem gente passando fome, se apoiando na ideia de que Cristo vai voltar, a igreja tem que se preparar, ignorando o que Jesus falou quando esteve aqui na terra. Pelo menos é o que dizem as escrituras, de que deveriam doar aos pobres, e foi isso que ele fez. Ele nasceu pobre, viveu pobre e morreu como pobre. Agora a gente vê a igreja dele, multibilionária, sendo investigada por desvio de dinheiro, inclusive nessa denúncia que tem documentos, não é só de boca, não é só de palavra. Ele diz que a igreja arrecada 7 bilhões de dólares por ano de seus membros. Tá vendo? 7 bilhões de dólares. Olha só. Desse montante, 6 bilhões são usados nos custos operacionais e 1 bilhão de dólares é transferido para Ensign. Essa Ensign é uma empresa da igreja que faz investimentos, ou seja, o dinheiro, em vez de ser usado para alimentar pessoas que estão passando fome, porque a igreja, ela, embora tenha seus membros, se o profeta diz que é o profeta de Deus na terra, ele também é o profeta dessas pessoas que estão passando fome. Por que ele não usa esse dinheiro todo para alimentar essas crianças? Essas crianças que eu vi na matéria no domingo, foi na TV Record. Eu não tenho hábito de assistir TV Record, eu nem gosto de assistir TV. Mas como eu estava trabalhando, né? E entrei lá no quarto, no box lá do paciente, que eu trabalhei no hospital, e eu vi, estava passando essa matéria, acabei assistindo um pedaço dela. Por que não usa esse dinheiro para saciar a fome das pessoas? Ou até mesmo na Covid, por que doa 20 milhões? Por que não doa 20? Ou melhor, 100 milhões? Por que não doa 200 milhões? Quantas vidas não seriam salvas? Será que esse Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, é o Jesus Cristo que viveu aqui na terra? Eu acho esse Jesus Cristo totalmente diferente. Provavelmente é um outro Jesus Cristo, não é o mesmo. Porque eu tenho absoluta certeza que se fosse o mesmo Jesus de Nazaré que veio aqui na terra, que pregou aos pobres, que diz que os ricos deveriam doar aos pobres, no caso aqui eu estou falando é da igreja, porque ter dinheiro não é pecado, é conforto. Eu já até falei sobre isso no outro vídeo. O problema é a igreja ser multibilionária, isso em dólares, né? Porque em reais ela já é, sei lá, trilionária. E o que acontece? Poxa, deixar pessoas morrerem de fome? E a igreja gastando centenas de milhões de dólares construindo, aí no caso já bilhões, um shopping. Rapaz, o que é isso? Onde a igreja de Jesus Cristo vai chegar? Na dedicação lá eu tô com a mente muito voltada para a igreja. Na inauguração do shopping, quando foi aberto, né, na inauguração do Shopping City Creek, tava o Elder Eyring, tem até um vídeo dele aqui. Eu acho uma vergonha um profeta de Deus, um apóstolo de Deus, cortar a faixa de inauguração de um shopping e dizer, vamos às compras, tá? E aqui fala que lá estava o presidente Monson presente, presidente Monson, Utdorf, enfim, várias autoridades aqui. Tá em inglês, eu também não entendo inglês, mas vou deixar o link para vocês podem ler, quem entende bem. Podia traduzir aqui, mas isso é o de menos. Agora querem que a gente coloque na mente que isso é a vontade de Jesus. Não sei que Jesus é esse mais uma vez. Você que vive dentro do mormonismo encontra alguma desculpa, porque razão que justifique não existe. Existem sim desculpas. Isso, é aquilo outro. Mas gente, vamos pôr a mão na consciência. As pessoas estão passando fome. Construir shopping não vai encher a barriga de ninguém. Sabe, quando alguém está se afogando, não adianta você ficar orando para ela se salvar, não. Você tem que pular na água para salvar a pessoa. Então quando as pessoas estão passando fome, não adianta ficar dizendo, não, a gente está guardando
o dinheiro aqui para quando Jesus voltar, para quando antes dele vir, nos momentos difíceis. As pessoas estão passando fome hoje. As pessoas estão morrendo de Covid hoje. Não é daqui a 10 anos, 30, 100 anos, sei lá, quando Jesus vai voltar. Então, a ajuda tem que ser hoje. Já falei, vou repetir. Falar não enche barriga. Falar não gera vacina, não produz vacina para as pessoas se salvarem dessa doença. Quantas e quantas pessoas já morreram? Quantas poderiam ser salvas se a igreja tivesse pegando esse dinheiro em vez de gastar com hotel e tivesse investido em vacina para as pessoas no mundo? Porque independente se é da religião mormon ou não, são filhos de Deus do mesmo jeito. E o profeta é o profeta de Deus. Ele não é o profeta dos mormons. Ele é o profeta de Deus na terra. Pelo menos essa é a doutrina da igreja, tá? Um abraço e um beijo no coração de vocês.